Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua casa. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a você hoje com apenas uma palavra. Hoje é domingo, dia 30 de julho de 2023, para a glória do Senhor. E você já parou para perceber que a resistência quanto ao seu chamado pode estar trazendo para a sua vida severas provações e aflições? Você já pensou nisso? Eu me lembro bem, no ano de 2009, quando foi a primeira vez que o Senhor disse a mim a respeito do meu chamado, que Ele havia me chamado para ministrar, para libertar vidas. E naquele tempo, quando eu ouvi essa palavra, eu resisti. E o mais incrível é que eu comecei a buscar de todas as formas a fugir desse chamado. A nossa carne, o nosso homem exterior, ele não, ele nunca, ele está disposto a cumprir o chamado. Porque o nosso homem exterior, ele está muito preocupado consigo mesmo. Ele está muito preocupado em realizar e em cumprir os seus próprios planos, em viver de acordo com os seus próprios desejos e em fazer tudo de acordo com a sua própria força. E na época em que o Senhor disse isso para mim, eu havia terminado de concluir o curso de biologia e imediatamente eu comecei a cursar o direito. E até que em 2017 me tornei advogada. Mas nesse tempo eu comecei a buscar incessantemente poder humano. O poder humano. Porque eu, na verdade, eu estava tão dominada pela minha carne, pelo meu homem exterior, que mesmo eu andando com Jesus, mesmo sabendo quem Jesus é, mesmo já tendo aceitado Jesus, isso não bastou para que eu vivesse o meu chamado. E a palavra do Senhor traz o apóstolo Pedro, Simão Pedro, traz o testemunho dele. E eu olho para o testemunho de Pedro e eu me vejo no testemunho de Pedro. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos e 6 meses. Pedro era o apóstolo mais influente, o discípulo mais influente de todos eles. Ele era aquele que influenciava todos os demais. E Pedro andava com Jesus. Pedro esteve com Jesus lá na transfiguração, lá no Monte da Transfiguração. Pedro esteve com Jesus nos momentos mais extraordinários e sobrenaturais com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve de Jesus a pesca maravilhosa em que a pesca foi abundante, em que as redes começaram até a se romper. Mas quando Jesus disse a Pedro que era necessário que ele sofresse e que ele fosse à cruz, e ali Pedro diz para Jesus: Não, Senhor, eu vou contigo, eu vou ser preso e eu vou até a morte contigo. E Jesus disse para Pedro em Lucas, capítulo 22, depois você pode ler com mais detalhe. Ele diz: Não, Senhor, eu vou estar com você, eu estou pronto a ir contigo até para a prisão e até a morte, no versículo 30, 30, 33. Só que antes disso, Jesus adverte Simão
Ele diz assim, Simão, Simão, versículo 31 do capítulo 22 de Mateus. Eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, fortaleça os teus irmãos. Aqui nós identificamos algo muito precioso. Jesus estava dizendo assim: olha, não é porque você anda comigo, não é porque você aceitou Jesus, não é porque você há tantos anos você está indo à igreja que você é verdadeiramente convertido. E olha que nós estamos falando de Pedro, que andou e que tocou a própria carne de Jesus Cristo. E Jesus estava dizendo: olha, Satanás deseja peneirar você como trigo. E o Senhor diz: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus não orou para que Satanás não peneirasse Pedro, mas para que, ao ser peneirado, Pedro não desfalecesse na sua fé. Que Pedro não desfalecesse da visão do seu chamado, na visão do reino para a qual Jesus o chamou. E aí você se pergunta, o que é peneirar como trigo? Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Pedro foi chamado para pregar e alimentar e apacentar as ovelhas do rebanho do reino de Jesus Cristo. No entanto, que logo após a ressurreição de Jesus, quando Jesus, pela terceira vez, quando ele aparece a Pedro e aos seus discípulos, ao final de perguntar 3 vezes se Pedro amava Jesus, Jesus disse a ele: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: se você me ama, alimenta as minhas ovelhas. Se você me ama, serve as minhas ovelhas do alimento, da palavra que eu tenho te dado. Ah, mas por quê? Porque Pedro resistiu ao seu chamado. Lá, antes de Jesus ser levado para a cruz. Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, quando ele já estava ali sendo martirizado, Pedro 3 vezes Pedro nega conhecer Jesus. Pedro nega não ser ele aquele com quem Jesus estava. Pedro nega: eu não sei o que tu dizes. Ele diz: eu não entendo do que você está falando. Por 3 vezes, Pedro resiste ao chamado. 3, o número 3 representa o reino de Deus. Pai, o Filho, o Espírito Santo. O reino de Deus, quando ele é resistido por mim e por você, algo acontece. O inimigo, ele tem autorização, exatamente o que você está ouvindo. Ele tem legalidade para peneirar você como trigo. E o que eu quero trazer para você hoje é: será que você não tem intentado contra si mesma, dado abertura, legalidade, para que o inimigo venha peneirar a sua vida? Que eu vivi isso. Peneirar é quando os molhos de trigo são colhidos, a pessoa pega as hastes
do trigo dessa maneira e bate contra algo muito duro. E bate, 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 para que os grãos se soltem das hastes e para que a casca se solte do grão puro. E logo em seguida, esses grãos são colocados na peneira e a pessoa pega a peneira e começa a jogar para cima. E na medida em que joga para cima, o vento sopra a palha e os grãos limpos, puros, caem na peneira. Oh, como é terrível! Como é terrível ser peneirada por Satanás. Só que para a glória de Deus, para a glória de Deus, olha o processo. Quando você está sendo peneirada, você está resistindo. É como você está resistindo a algo maior do que você. Que poder tem as hastes do trigo e os grãos de trigo contra aquele que está ali purificando e limpando o trigo? O Senhor, ele é o agricultor. O nosso Deus, ele é o grande agricultor. E ele plantou você para ser como um feixe de trigo. Só que a tua resistência a cumprir o teu chamado tem trazido para você dores desnecessárias, desafios e aflições desnecessárias. Eu passei de 2009 até 2018, mais precisamente 2019. Eu passei 10 anos da minha vida resistindo ao meu chamado. E esse peneirar poderia durar meses, um mês, uma semana. Só que esse peneirar durou na minha vida 10 anos. O que o Senhor está dizendo para você: eu não posso impedir que o inimigo peneire você, já que você está resistindo ao chamado, já que existe em você sujeiras, durezas, cascas, palhas, impurezas, porque você deseja cumprir aquilo que lhe apraz. Você deseja buscar aquilo que lhe dá prazer. Você deseja cumprir os seus próprios planos de acordo com os seus próprios conceitos. Só que isso, enquanto isso perdura, o processo da peneira perdura também. E o mais extraordinário, o mais magnífico, é que quando você para de resistir ao seu chamado, você entra no processo de purificação. Só que aquilo que causava dor e aflição já não causa dor e aflição. Porque aquilo que você estava sofrendo na escuridão. Porque quando você nega a Jesus, e a palavra negar, ela está relacionada a perder a visão do reino e a visão de si mesma. Negar é declarar não conhecer. E declarar é perder o interesse do reino. Quando você perde o interesse pelo reino, você também perde o interesse por si próprio. É tão estranho. Mas quando você começa a olhar para o reino, você começa a se encontrar. E na medida em que você se encontra buscando o reino,
estabelecendo o reino para viver o seu chamado. Aquilo que você estava passando nas trevas, na escuridão, com a perda da visão, agora você passa a viver com a visão plena. Só que tem algo maravilhoso. Você agora não está separada da comunhão com Jesus Cristo. Olha o que acontece, olha o que acontece. Quando Pedro está negando Jesus, era um momento em que ele estava afastado da comunhão de Jesus. Jesus estava, neste momento, sendo levado para ser crucificado. Mas no momento em que ele aceita o seu chamado, Jesus está perto. Olha o que acontece em João, capítulo 21, versículo 14. Foi esta terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Não adianta você dizer que há tantos anos você conhece a Jesus. Você somente vai declarar o seu amor a Jesus. E quando você decidir parar de resistir ao seu chamado, negar a si mesma, negar aos seus desejos, negar aos seus intentos, aos seus próprios planos, negar a sua própria força, negar o seu próprio conhecimento, negar quem você achava que você era, para alimentar o rebanho de Jesus e estabelecer e multiplicar o reino dele aqui nessa terra. Todos os problemas que eu já vivi na minha vida, de dores e de aflições, destituídas da comunhão de Jesus, destituída da visão plena do reino de Jesus, eu estava resistindo ao meu chamado. Só que tudo muda na sua vida. Tudo se transforma na sua vida quando você diz: Eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Eu aceito que o Senhor me molde, que o Senhor me limpe, que o Senhor me purifique. Mas desde que o Senhor me dê a visão e desde que eu esteja perto do Senhor. Ah, quando o Senhor, ele nos peneira, ele permite que nós sejamos peneirados, que nós sejamos provadas, para que a nossa fé seja firmada na rocha que é Cristo Jesus. E neste dia de hoje, que é domingo, eu profetizo sobre a sua vida, que Jesus Cristo seja a tua visão, que ele seja o teu amparo, que ele seja a tua segurança, que ele seja o teu plano, o teu projeto, que ele seja o teu firme alicerce, o teu firme fundamento, que ele seja o teu Senhor, que ele seja a tua direção,
que ele seja o teu caminho e que ele seja, acima de tudo, a prioridade, a primícia na sua vida verdadeiramente, para que você seja purificada e para que você venha tornar-se como trigo fino, perfeito, de boa qualidade, para que você venha servir do trigo fino, para que você venha servir do pão mais puro e mais sublime e mais magnífico, que é a palavra de Deus que o Senhor deu a você para carregar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo o teu chamado e que você venha a despertar-se, a viver o teu chamado e a parar de sofrer sem visão e sem a verdadeira comunhão e sem a verdadeira conversão de amor verdadeiro e genuíno para servir a palavra de Deus nos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amanhã, se Deus quiser, para a glória de Deus, nós voltamos com apenas uma palavra. E que você possa compartilhar essa palavra com mais 7 pessoas. E que você curta este vídeo. E que você possa se inscrever aqui no canal, você que é novo e nova. E em nome do Senhor Jesus, que a paz dele, que a consolação do Espírito Santo seja contigo e com toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.